Prezados irmãos e amigos ouvintes da Palavra de Deus, pergunto, Deus cura nos nossos dias? Certamente. Nós encontramos aqui em Tiago, no capítulo 5, versículos 14 e diante, o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Com certeza, esta é a palavra de Deus. O Senhor Deus, o Senhor Jesus cura. Agora, Deus já faz maravilhas e milagres mesmo antes da criação do mundo. Uma grande maravilha foi a criação dos anjos. Infelizmente, um terço dos anjos seguiram Satanás, né? Infelizmente. Mas são criação de Deus. E Deus criou todas as coisas que há nos céus e na terra, e nada é impossível a Deus, nada. Não existe nada impossível a Deus. O Senhor Jesus, nos 3 anos que esteve do seu ministério aqui na terra, antes de subir ao céu, depois que ressuscitou, ele está no céu à direita do Pai e mandou o Espírito Santo, não é? Ele subiu ao céu, ele está lá no céu. Mas nos 3 anos que ele esteve aqui, ele fez muitos milagres pessoalmente, né? Hoje ele faz lá do seu trono, mas ele fez aqui pessoalmente, deu olhos a cegos, fez coxos andarem, multiplicou pães. Ele fez muitos milagres, ressuscitou mortos, né? O que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Deus pode fazer o que ele quiser, curar uma AIDS, uma feridinha, seja o que for, né? Ressuscitar mortos. Não existe impossível para Deus. Em Mateus, no capítulo 13, versículo 54, mostra uma situação interessante. O Senhor Jesus não fez muitos milagres em certa região porque as pessoas não queriam crer nele. E chegando à sua pátria, Mateus 13, 54 em diante, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos, Tiago, José e Simão e Judas, ou seja, 4 irmãos homens, filhos de José com Maria, que depois que Jesus nasceu, José e Maria tiveram relações, que até aquele momento não tinham relação ainda, porque Jesus nasceu quando Maria era virgem, mas depois eles tiveram relação e tiveram 4 homens e tiveram também meninas, mulheres, né? E versículo 56 diz isso: e não estão entre nós todas as suas irmãs, né? Então foram irmãs na carne do Senhor Jesus aqui, né? Na terra. De onde lhe veio, pois, tudo isto? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Por quê? Porque o objetivo das maravilhas que o Senhor Jesus fazia, né, quando esteve aqui na terra, foi somente atrair as pessoas para eles saberem que ele é o Messias, o Cristo enviado, e ele é o único Salvador, o único caminho para o céu. Mas infelizmente as pessoas só queriam a cura do corpo, né? Muitas pessoas não queriam somente a cura do corpo, queriam também comer, ter seu ventre cheio. Porque os falsos profetas hoje enganam tantas pessoas? Porque as pessoas estão procurando coisas materiais, muita riqueza, que é cura do corpo, e esquecem-se do espírito, né? E aqui em João capítulo 4, versículo 48, Jesus Cristo criticou, né, as pessoas, que ele disse assim: então Jesus lhe disse: se não verdes sinais e milagres, não crereis, né? Jesus multiplicou pães e as pessoas, e fez milagres, e as pessoas estavam em busca de Jesus não por causa da salvação do espírito, o livramento da condenação eterna ao fogo do inferno, porque um dia mesmo aqueles curados iriam morrer, e morreram, né, como morreram, e depois da morte, se o espírito não for salvo. Então é salvo enquanto está vivo, depois da morte não tem mais jeito. E Jesus Cristo criticava essas pessoas também. Os 10 leprosos, por exemplo, em Lucas capítulo 17, versículos 11 a 19, fala sobre os 10 leprosos, e o Senhor Jesus curou os 10 leprosos, mas apenas um se converteu, apenas um voltou para dar glória a Deus. Mas ele curou os 10, inclusive os 9 que não quiseram crer nele, né? Então o objetivo principal ali nos 9 não foi cumprido. Infelizmente, por causa de Jesus, não. Por causa dos leprosos, né, que só queriam a cura do corpo. Então, uma multidão não creu em Jesus, mesmo ele fazendo sinais. Em João capítulo 12, versículos 34 a 40, fala que uma multidão de pessoas não
creu no Senhor Jesus, mesmo com tantos sinais que ele fazia. As pessoas não queriam crer nele. Então, acreditar que ele curava é uma coisa, acreditar que ele podia salvar a alma era outra. E ele queria que as pessoas crescem nele como Salvador e Senhor, né? Em Mateus capítulo 7, versículos 15 em diante, ele fala sobre os falsos profetas e se aproveitam do povo usando a palavra de Deus para enganar as pessoas, né? Para ludibriar as pessoas. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, o Senhor Jesus fala assim: cautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Bom, uma coisa é a cura de Deus, outra coisa é a cura do diabo. Ah, o diabo, não diga isso, o diabo não cura. Cura sim, e ele usa os falsos profetas para isso. Aqui está no capítulo 7 de Mateus, no versículos 15 até o 23. Vamos ler no 21 por causa do tempo, que só temos 15 minutos doados pelo YouTube, tá certo? E no versículo 21 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, não são poucos, muitos, me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, ou seja, profecias em nome de Jesus. Em teu nome não expulsamos demônios, demônios expulsos usando o nome de Jesus. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas, ou seja, muitos milagres feitos usando o nome de Jesus. Mas no versículo 23, o Senhor Jesus vai responder para eles: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, Jesus Cristo não faria uma cura num ato de iniquidade, de jeito nenhum. E ele disse: nunca vos conheci. Ou seja, não fui eu que fiz esses milagres. Então, quem foi? Então, lembre-se que quem colocou a doença em Jó, aquela úlcera maligna da cabeça dos pés, da cabeça dos pés até a cabeça, que ele se raspava com telhas, né? E deitava-se em cinzas, foi Satanás. Ele pediu permissão a Deus, mas foi ele que colocou a doença. Então, Satanás, ele coloca doenças nas pessoas. Nem todo mundo que está doente por causa de Satanás. Isso é ignorância se alguém disser isso. Mas muitas pessoas estão doentes por causa do diabo. O diabo coloca dor de cabeça, entra uns demônios. Quando a pessoa está com a casa varrida, não tem o Espírito Santo, não é convertido ao Senhor Jesus, o Satanás entra nele e faz dele o que quiser. Então a pessoa está com a casa varrida, não está preenchida por Deus, pelo Espírito de Deus, mesmo que diga que esteja. Então vem dor de cabeça há muito tempo, nem toda dor de cabeça é sinal que é de Satanás, né? Mas alguns são. Câncer, qualquer doença. Aí ele leva aquela pessoa para o falso profeta, que é filho dele, Satanás, né? E faz uma cura falsa, ou seja, ele não fere mais aquela pessoa. E a pessoa pensa que foi curado pelo falso profeta. Aí é quando Jesus disse: não fui eu que fiz essa cura. Mesmo você usando meu nome, eu não fiz essa cura falsa que você enganou essas pessoas, né? Em Mateus, no capítulo 24, versículos 24 e 25, o Senhor Jesus fala: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Veja só, grandes sinais e prodígios, feitos por Satanás, mas milagres falsos, né? Falsos, né? Embusteiro, Satanás. Então, Satanás faz milagres sim, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 8 e 9, mas milagres falsos, né? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 e 9, diz: o apóstolo Paulo escreve assim, inspirado pelo Espírito Santo: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com a sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Está aqui na palavra de Deus, escrito sim, faz sim, mas milagres falsos. Eu não quero um pingo de cura desse nojento, desse miserável, desse vencido. Não quero de jeito nenhum. Paulo não curou Timóteo. Paulo, o apóstolo Paulo, teve vários filhos na fé, e um deles era Timóteo. Ele sabia que Timóteo estava muito doente, mas não curou Timóteo. Lá em 1 Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 23, ele diz isso. Ele diz: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ou seja, ele tinha problema no estômago e tinha frequentes enfermidades, e Paulo não curou Timóteo. Então, o objetivo das curas naquele tempo não era outro senão ganhar as pessoas para o Senhor Jesus. Não era apenas curar por curar, porque o corpo vai morrer um dia, mesmo se não for curado, né? E ele também, Paulo não curou Trófimo.
Ele deixou Trófimo doente. Ou seja, a Timóteo ele mandou tomar água com vinho, ou seja, um remédio naquela época. Paulo não curou Trófimo. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20, diz: Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Ele deixou um homem doente em Mileto. Ou seja, Paulo não curou nem Timóteo, nem Trófimo, né? Porque o objetivo de Deus é curar o espírito. O principal, ele pode curar sim o corpo, a hora que ele quiser, e se ele quiser. Mas se ele não quiser, ele não cura. Lázaro, por exemplo, do rico Lázaro, a história do rico Lázaro, Lázaro era coberto de úlceras e os cães lambiam as feridas dele. Ele não foi curado também, era um mendigo. Ele não ficou rico e nem foi curado. Ele foi para o céu e o rico foi para o inferno de fogo eterno. Está em Lucas capítulo 16, versículos 20 a 31. Confira isso aí. O Senhor Jesus mandou a igreja dele curar, sim. Lá em Marcos, no capítulo 16, versículos 15 a 18, ele diz no versículo 17: E estes sinais seguirão aos que crerem. Então ele disse, né? Para expulsar demônios, para falar línguas, fazer curas. Disse isso, sim. Então a igreja teve poder para fazer essas coisas. E estes sinais seguirão aos que crerem. Não foi esses sinais seguirão os que crerem, mas aos, ou seja, para eles, né? Para que eles soubessem que Jesus Cristo era a finalidade das curas e desses sinais era isso. Apenas pessoas se converterem ao Senhor Jesus vendo os sinais. As línguas das profecias, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, nós encontramos o seguinte: o amor nunca falha. O apóstolo Paulo escreve dizendo: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá, que havendo profecias serão aniquiladas. Quando se cumpre a profecia bíblica, as profecias só são bíblicas, porque o que tiver fora daqui da Bíblia não pertence a Deus, nenhuma profecia. As profecias eram com relação ao Evangelho, não era com relação à vida pessoal de cada um, não. Era com relação ao Evangelho. E quando se cumprem as profecias, elas vão sendo aniquiladas, vão se cumprindo, não se cumpre de novo, que já se cumpriram, né? E então as línguas cessarão. Mas quando as línguas cessarão? Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, não é o perfeito. O perfeito seria o Senhor Jesus, com P maiúsculo, mas aqui não é. É o que é perfeito e perfeito com P minúsculo. Então alguma coisa que é perfeita, como o Senhor Jesus é perfeito com P maiúsculo. Mas o que é perfeito? O que é? A Bíblia Sagrada, que não estava completa naquele momento, ele tinha em parte. Então quando veio o livro do Apocalipse, veio o que é perfeito. Então o que é em parte foi aniquilado, está aqui. Então, mas quando vier o que é perfeito, versículo 10, do capítulo 13 de 1 Coríntios, então o que é em parte será aniquilado. Então, muitos dons, eles não existem hoje, né? Da forma que existia naquela época. Agora, a igreja tem esses dons sim, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14 em diante, diz o seguinte: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis, ficareis curados, né? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Sim, cura sim, mas ele cura se quiser. Ninguém pode ficar colocando Deus na parede ou dizendo: dê o seu dinheiro aqui porque você vai ser curado e venha fazer a entrada. É um circo. Esses falsos profetas fazem circo. A gente não precisa de circo para ser curado por Jesus Cristo, não. Só basta orar. A igreja ora, você tem fé. E se Deus quiser curar você, ele cura. E se ele não quiser curar, ele não deixa de ser Deus por causa disso. Então Deus é que é o dono da nossa vida. Nós entregamos a nossa vida a ele. Então, curando ou não, nós pertencemos a ele para sempre. E o Senhor Jesus nos levará para o seu reino, ou após a nossa morte, ou com a sua volta no arrebatamento. Então o mais importante não é ficar curado ou ter algum bem material neste mundo, curado do corpo, mas é estar curado do espírito, limpo pelo sangue do Senhor Jesus de todos os pecados, para ter direito a entrar no céu, né? Então essa é a cura que Deus quer dar, a cura do espírito pelo sangue do seu Filho, Jesus Cristo. 1 João 1,7, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa é a cura que Deus quer dar para todos os homens.